Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o pastor Paulinho de volta no canal Ouvir pela Palavra. Já quero pedir você para clicar aqui embaixo para se inscrever no nosso canal, por favor. Clica aí embaixo. Do lado aí também tem um sininho que você clica para ser notificado cada novo vídeo que nós colocarmos aqui no nosso canal, tá bom? Também quero pedir para você seguir-nos nas redes sociais. Siga aí a gente no Instagram, @Ouvir pela Palavra. Siga a gente também no Facebook, facebook.com/Ouvir pela Palavra. Tá? Vai ser bom a gente somar assim nas nossas redes sociais. Também quero pedir para você deixar aqui o seu comentário, o seu nome, de onde você está nos assistindo, se tem sido bênção esses vídeos aí para a tua vida, tá bom? É muito importante o seu comentário, o seu like no nosso vídeo para fortalecer aí o nosso canal, tá bom? Também quero dizer que nós estamos aqui divulgando o maior seminário de escola dominical do Brasil, maior treinamento do Brasil. Por quê? Porque ele é online, você pode fazer nas suas horas vagas, aí no tempo que você tiver disponível. Então, se você quiser saber como participar, tá aqui na descrição desse vídeo o link que eu vou deixar para você clicar e aí saber como participar desse maior treinamento de professores de escola dominical do Brasil, tá bom? É muito importante a gente investir no nosso ministério, que a gente já está envolvido na questão do ensino da igreja, tá bom? Nós vamos comentar hoje a lição de número 11, que tem por título a ressurreição de Jesus Cristo. Nós vamos chamar a vinheta e daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, estamos aqui de volta então na lição de número 11, a ressurreição de Jesus Cristo. Preciso lembrar também que se você quiser fazer parte de um grupo de WhatsApp de professor de escola dominical da EBD Betel, deixa aqui o seu WhatsApp, o número do seu WhatsApp e o seu nome, que nós vamos colocar você no grupo também, tá bom? Então vamos lá, lição de número 11, a ressurreição de Jesus Cristo. Tema muito lindo, muito importante e realmente uma lição maravilhosa. E aí está o texto áudio, que é o texto ouro da nossa lição, que diz assim: ele não está aqui porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde e veja o lugar que onde o Senhor jazia. Então está o convite. Quer verificar? Vai ali ver o lugar onde ele estava. Se você for lá conferir, com certeza esse lugar está vazio. Então, é linda essa passagem que, vamos dizer assim, é o que o texto, a verdade aplicada aqui vai dizer, que essa é a informação mais relevante, mais sublime, mais triunfante do cristianismo. É em torno dessa informação que nós trabalhamos o cristianismo, né? Da ressurreição de Jesus. Claro, da obra completa, da cruz, mas principalmente da ressurreição, porque essa é a nossa fé, que também seremos ressuscitados, e essa é a nossa convicção de que ele ressuscitou. Então isso aí é interessante. Como introdução aqui da nossa lição, nós vemos que o cristianismo estaria morto se fosse retirada essa verdade. Ou seja, qual verdade? A verdade da ressurreição. Porque essa verdade é o auge da vitória e consequentemente também do cristianismo, né? É o auge dessa vitória de Cristo e também da vitória do cristianismo. Nossa lição está dividida em 3 tópicos, né? 3 objetivos. O primeiro, nós devemos provar que o túmulo do Senhor Jesus está vazio. Você já deve ter visto alguém que foi ao lugar onde Jesus foi sepultado e chegou ali, o túmulo vazio, né? Chega ali, muita gente faz cultos ali, faz ceia, ali naquele local onde realmente o corpo de Cristo estava e que não está mais, né? Interessante isso. Então o túmulo de Jesus está vazio, né? Ou seja, a morte de Jesus e o sepultamento são eventos de conhecimento público na época dos fatos e exigiram obrigatoriamente a existência de um túmulo. Catacumba, esta
em local conhecido e muito bem guardado por soldados romanos. Os discípulos de Jesus não poderiam propagar impunemente sua ressurreição se a tumba de Jesus não tivesse inexoravelmente vazia, pois como poderiam anunciar a ressurreição se o corpo ainda estivesse lá? Então a sepultura de Jesus está vazia e é uma das inegáveis provas que ele, Jesus, ressuscitou. Então, não tem como. Como vai questionar isso? E a gente vai ver agora aqui na lição. Alguns disseram, os discípulos furtaram o corpo de Jesus. Agora, havia um conhecimento público, né? Tinha essas informações, a gente vai ver registrado em Mateus 27, de que as autoridades foram avisadas da possibilidade dos discípulos roubarem o corpo de Jesus. E avisados disso, conscientes disso, e que seriam apenas ali 3 dias, né, segundo o que o próprio Jesus anunciou, que ele ressuscitaria. Então era um tempo curto, então eles mantiveram uma segurança rigorosa. A sepultura foi cavada na rocha, uma grande pedra foi colocada na frente, então qualquer violação desse túmulo seria, de certa forma, romper muita segurança. Então o túmulo vigiado por soldados romanos, era impossível os discípulos roubarem o corpo do Senhor Jesus. E aí, como subsídio, diz que além de tudo isso, seus discípulos continuassem guardando consigo o corpo de Jesus, corpo que de repente daqui a pouco começaria a deteriorar-se, né, decompor, como é que eles teriam permitido que uma fé vibrasse nos seus corações? De onde tinha vindo talvez o valor que os animava? Como explicaria o zelo esse tão especial dos discípulos? De que forma? Como teria sido a fonte do poder que exerceram sobre o povo, por meio do qual muitos interessados na crucificação do Salvador? Qual teria sido a fonte do poder que lhes permitiu estabelecer igrejas em Jerusalém, Antioquia, Corinto e nas cidades da Galácia e Macedônia e finalmente na distante e florescente Roma? Será que uma fraude consciente conseguiria dar ânimo e vigor aos discípulos a ponto de suas aptidões naturais se converterem em poderes quase infinitos? Teria o engano poderes extraordinários? Grandes questionamentos, né? Então, se eles tivessem guardado o corpo de Jesus, o corpo deteriorando, de onde surgiria a fé, de onde surgiria o poder, de onde surgiria a convicção, né? É fato que isso não aconteceu. Teriam furtado o corpo de Jesus os seus adversários? Podemos dizer assim na linguagem popular, seria um tiro no pé, né? Porque eles estariam contribuindo ainda mais para a mensagem da ressurreição de Jesus. Então, se eles até fizessem isso e depois descobrissem que deu uma repercussão positiva em relação ao Evangelho, eles teriam dito, né, levado, apresentado o corpo. Olha, gente, esse negócio da ressurreição, isso é loucura, porque nós escondemos o corpo, nós pegamos o corpo e está aqui o corpo dele, não, para acabar com essa conversa. Então, há provas mais convincentes do que a respeito de qualquer outro acontecimento na história do passado, que é acerca desse milagre da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então essa verdade da ressurreição é suficiente. Permitir que se baseie a verdade do cristianismo sobre qualquer das múltiplas questões em que surgiram nos últimos tempos, como se sua verdade ou falsidade dependesse da nossa habilidade para resolvê-las, não só desnecessário, como também, em muitos casos, extremamente perigoso. Então, essa verdade não depende da nossa habilidade para resolver essas questões. Porque o fato é que se o corpo não está lá, ele ressuscitou. Não tem outra informação. Agora a gente fica embasbacado com a inércia das autoridades diante dos fatos envolvendo a ressurreição de Jesus. Porque qualquer pessoa violar o túmulo de Jesus seria o quê? Um crime, pois estava lacrado com um selo do procônsul. Mas as autoridades nada fizeram. Veja a gravidade dos fatos. Por um lado,
as autoridades religiosas impuseram culpa nos soldados, que eles dormiram, e assim esses soldados não foram punidos como deveria ser, pela suposta falha de dormir no ato de serviço. Por outro lado, da mesma forma, foram omissos por não denunciar formalmente os discípulos de Jesus, já que foram acusados do crime de violação do túmulo de Jesus. Se os discípulos foram acusados, por que então eles não foram punidos? Porque não tinham provas contra os discípulos de Jesus. Esse é o fato. Como é que eles poderiam levar os discípulos de Jesus a um final de um julgamento se não haviam provas desse suposto crime, né? Então, a gente vê aí nessa aí do governo, dessas autoridades. E se Jesus ainda estivesse no túmulo, esse apologista W.L. Craig argumenta que as autoridades judaicas teriam desmascarado toda a história simplesmente apontando para o túmulo de Jesus, ou talvez até exumando o corpo dele, para acabar de forma cabal com essa mentira, né? Entre eles, essa mentira da ressurreição. Então não tem corpo. Se não tem corpo, não tem prova. O túmulo está vazio, vê lá. Então, se fosse uma mentira, se Jesus ainda estivesse lá no túmulo, as autoridades teriam até exumado o corpo. Mas isso não aconteceu porque, de fato, ele ressuscitou. Objetivo 2 da lição vai falar sobre o estudo, né, das aparições de Jesus posteriores ao evento da sua ressurreição. Jesus então aparece depois. E aí Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 5, dá testemunho que ele conheceu pessoas que viram Jesus depois da sua morte, né? E aí o viram vivo. Paulo conheceu testemunhas oculares do aparecimento de Jesus após a sua ressurreição. E lá, em outro registro de 1 Coríntios 9:1, Paulo revela que ele mesmo viu Jesus vivo. Então, as aparições de Jesus depois da sua ressurreição são fundamentais porque, através delas, nós temos provas de fato da sua ressurreição. A crença na ressurreição de Jesus não é invenção tardia na história do cristianismo, porque já era uma realidade lá em Jerusalém, cidade onde se deu a grande maravilha da ressurreição, e onde residiam testemunhas oculares que diziam ter visto Jesus depois de uma ressurreição. Cidade em que moravam acérrimos inimigos da fé. E pessoalmente, pessoas interessadas em negar a veracidade do acontecimento. Claro que se isso fosse possível, mais de 500 irmãos viram Jesus ressuscitado. E pelos relatos de Paulo, muitos ainda viviam nos seus dias. Interessante. Então agora, como testemunhas aí da ressurreição de Jesus, nós temos esse subsídio que infere-se das epístolas gerais paulinas que a crença na ressurreição prevalecia universalmente em todas as igrejas cristãs, mesmo entre aquelas que estavam muito longe uma das outras, como por exemplo as da Galácia, Corinto e Roma. Então essa mesma crença é encontrada em igrejas que o apóstolo Paulo não estabeleceu, assim como naquelas que foram também fundadas por ele. Então essa ideia da ressurreição, essa crença na ressurreição, essa doutrina da ressurreição já pairava nas igrejas de uma forma ampla, independente das igrejas que Paulo havia ou não fundado. Então, já estava sacramentado essa doutrina nas igrejas. Os evangelhos foram escritos depois do início da igreja e provavelmente entre 65 e 98 depois de Cristo. Em 180 mais ou menos depois de Cristo, os evangelhos eram universalmente aceitos em todas as igrejas como o único registro válido a respeito da vida terrena de Jesus. Então, desses evangelhos provém todas as informações que nós temos a respeito de Jesus. Os 4 escritores do evangelho são unânimes ao relatar o fato da ressurreição de Jesus. A falta de harmonia em pequenos detalhes de seus relatos é mais uma prova da verdade, pois se houvesse uma uniformidade nas narrativas, seria prova talvez de um conluio. Então ali tem um aspecto diferente em um aspecto diferente em outro, porque cada um escrevendo ao seu tempo,
falando sobre o mesmo fato. Então, não é fraude. Fraude seria se fosse todo mundo falando a mesma coisa. Escreve isso, repete aqui, repete ali, repete lá. Então, não foi fraude. Isso foi um fato autêntico. O Joseph McDowell, comentando sobre a ressurreição de Jesus, ele cita Douglas. E o Douglas diz o seguinte: o Novo Testamento resplandece e reverbera com a realidade da ressurreição de Jesus. Os evangelhos registram que Jesus ensinou que ele deveria ser traído, morto e ressuscitado. Todos eles testemunham que seu túmulo está vazio e que ele apareceu aos seus discípulos como havia dito. Então os testemunhos dos evangelhos são o mesmo. A ressurreição é atestada por 4 evangelhos distintos, pela história da igreja primitiva, que está em Atos dos Apóstolos, pelas cartas de Paulo, Pedro, João, Tiago e Judas, e também a Epístola Universal aos Hebreus. Jesus apareceu fisicamente após a sua ressurreição. A gente vê 2 questões distintas. Em Atos dos Apóstolos, o registro de Jesus aparecendo a Estevão, mas Estevão teve uma visão. Eis que vejo o céu aberto e Jesus em pé diante do trono do Pai. Agora, o que aconteceu entre os discípulos naquela casa fechada, onde estava ali Tomé, não foi uma visão espiritual, foi uma visão real. Tanto é que Jesus disse: toca aqui, Tomé, coloca o teu dedo e vira as minhas mãos, chega aqui a mão e coloca do meu lado onde vieram as feridas. Então, aí está essa diferença. Nos 2 exemplos vai ficar evidente essa diferença entre a visão de Estevão e a aparição física de Jesus a Tomé. E Jesus, sim, nesse momento, ressuscitado. E aí, nós vemos mais sobre essa questão. Muitos textos registram aparições de Jesus após a sua ressurreição, além do texto de Paulo, de 1 Coríntios 9 e 11. Aí nós vamos ver aqui 11 registros, da aparição de Jesus. Primeiro, Maria Madalena. Segundo, as outras Marias. Terceiro, aos 2 discípulos que iam para Emaús. Quarto, a Simão Pedro. Quinto, os 10 apóstolos. Sexto, os 11 e outros. Sétimo, as 7 discípulos à beira do mar. Oitavo, os 11 discípulos na Galileia. Nono, os mais de 500 irmãos. 10º, aos apóstolos em Jerusalém. E 11º, a Tiago. Vamos aqui ao terceiro e último objetivo da lição, que pede para que a gente aprenda sobre a importância da ressurreição de Jesus. Vejamos então. Essa crucificação e a consequente morte de Jesus foram um desastre para os discípulos, pois eles ainda não tinham entendido os motivos desses fatos. Porém, a ressurreição de Jesus traz luz ao referido texto e aos seus discípulos. Com base na ressurreição, conseguiriam crer que Jesus era, de fato, o Cristo. Então, a mensagem do cristianismo agora estava completa. Primeiramente, vos entreguei o que eu também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, também segundo as Escrituras. Pois a morte e a ressurreição de Jesus eram os eventos sobre os quais estava fundamentada a proclamação das boas novas da salvação, ou seja, a proclamação do Evangelho. Jesus ressurreto é o alicerce, ou seja, é a base do cristianismo. Que se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, o cristianismo também seria apenas uma curiosa peça de museu, estaria deteriorando com o corpo de Cristo no túmulo. Pelo contrário, o cristianismo realmente é vivo por causa de Jesus ter ressuscitado. Isso é fato. É a nossa base, é o nosso alicerce. McDowell, comentando sobre a ressurreição de Jesus como doutrina central da igreja, ele cita Wither Smith, que diz que desde o primeiro dia da vida que recebeu de Deus, a igreja cristã tem sido unânime no testemunho da ressurreição de Cristo. A ressurreição entrou então na intimidade da vida dos primeiros cristãos. Nós vamos ver traços da ressurreição
pintados, escritos, desenhados nas catacumbas, ali onde os cristãos ficaram presos, escondidos. Então a ressurreição também entrou profundamente na enologia cristã, ou seja, está nos nossos hinos. Tornou um dos temas mais vitais dos grandes escritos apologéticos dos primeiros 4 séculos. Foi o tema constante abordado na pregação do período anteniceno e pós-niceno. E a ressurreição também está aí no credo apostólico. Jesus ressurreto deu convicção aos seus discípulos. Ou seja, a gente vê Pedro ali durante a crucificação de Jesus, um Pedro receoso, medroso, mas que depois da ressurreição ele se levanta diante de muita gente, né, no próprio Jerusalém, e ali falando cheio do Espírito Santo, arriscando a sua vida para uma grande multidão, falando que ele tinha visto Jesus ressuscitado dentre os mortos. Isso só foi possível porque realmente Jesus ressuscitou dentre os mortos. Agora, nós podemos compreender a coragem que os apóstolos tiveram desafiando as ameaças e o poder dos opositores da ressurreição de Jesus, pois na verdade Jesus ressuscitou e as autoridades não tinham nada que provar contrário. Ou seja, Jesus ressuscitou e eles não puderam fazer nada às autoridades. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Atos 4, 33. Jesus ressurreto traz esperança aos cristãos. O cristianismo forte e persistente vindo até nós, desde os primeiros meses após a crucificação, é a maior prova visível e crescente de que Jesus ressuscitou. Jesus, ao ressuscitar, trouxe a vida e a imortalidade à luz, a esperança e o gozo a todos os mortais que o aceitam como Senhor e Salvador, pois Ele é a primícia dos que dormem. Então, Jesus ressurreto traz esperança para nós e trazia também esperança aos seus discípulos, aqueles que enfrentavam a morte por conta da perseguição que vieram. Eles tinham coragem, porque se o Jesus ressuscitou, e aquela promessa da ressurreição também estaria viva para eles, eles sabiam que um dia eles levantariam do túmulo para estar com Cristo. Então o cristianismo não é uma cifra que perdeu valor, mas é um poder que aumenta constantemente. E aí está esse subsídio que o cristianismo triunfou sobre a oposição. Ele nunca fez concessões ao pecado, nem ao egoísmo. Nunca confiou no poder da força, nem da sabedoria humana para impor-se ao mundo. O cristianismo nunca aproveitou nenhuma corrente favorável da opinião pública entre os judeus ou entre os pagãos. Purificou os judeus, despojando do seu egoísmo, e expurgou pagãos de sua corrupção moral e da sua grosseira idolatria. Se Cristo não ressuscitou, todos esses fatos seriam inexplicáveis. O Evangelho de Cristo expurgou, né, os atos pecaminosos dos pagãos. Nós temos sido transformados pelo poder do Evangelho de Jesus, desse Jesus ressurreto, desse Jesus que ressuscitou e está entre nós. Concluímos então essa lição fazendo uso das palavras do apóstolo Paulo, uma inspirada e fervorosa mensagem sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, que está em Romanos 1,4, que diz: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe e que possamos manter essa mensagem viva nos nossos corações, na convicção de que realmente Ele ressuscitou. Te aguardo aqui na nossa próxima aula, quando vamos falar da lição de número 12, o testemunho dos evangelhos sobre a existência de Jesus. Se inscreva aí no nosso canal, clique aí no sininho para ser notificado cada novo vídeo. Quer fazer um seminário de escola dominical? Vou deixar aqui na descrição para você participar. Quer fazer parte do grupo do WhatsApp? Deixe o seu nome e seu WhatsApp aí para a gente adicionar você. Quer um seminário aí na sua igreja? Meu WhatsApp vai estar aqui também embaixo, tá bom? Dê o seu like, se inscreva, clica no sininho, enfim, compartilhe os nossos vídeos. Assim você vai nos ajudar, tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. E eu te aguardo aqui no nosso próximo vídeo. Fique na paz.